Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem bastante coisa aqui pra gente falar, vamos falar sobre Campeonato Carioca, o Vasco estreia amanhã no Cariocão, Campeonato Carioca que começa no dia de hoje. Vamos escutar aqui o reforço João Vitor, né, que concedeu entrevista coletiva à Vasco TV. Vamos falar sobre Orediano, né, que deve jogar amanhã na equipe alternativa do Vasco, mas está sendo especulado aí em alguns clubes fora do país. Vamos falar também sobre a situação do Sforza, enfim. Depois da vinheta a gente atualiza tudo isso. Antes da vinheta eu vou contar com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou e eu já tô voltando. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da 1xBet. Tá começando o Campeonato Carioca e você já pode dar os seus palpites lá na 1xBet. O link tá aqui no comentário fixo. Tem o código promocional também do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando de Campeonato Carioca. O Vasco joga amanhã contra o Boa Vista. Campeonato Carioca que começa no dia de hoje. Hoje já tem bola rolando no Campeonato Carioca, mas o Vascão só entra em campo amanhã contra o Boa Vista. E teremos casa cheia em São Januário, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos, a galera aí com saudade, né, de São Januário, mais de 15 mil ingressos vendidos para essa partida contra a equipe do Boa Vista, mesmo o Vasco jogando com uma equipe alternativa amanhã, né? E amanhã o Vasco joga duas vezes, né? Tem 2 jogos do Vasco amanhã. Você que tava com saudade do Vasco, meu amigo, amanhã é para matar a saudade em dose dupla, porque o Vasco joga com transmissão da Cazé TV contra o Boa Vista, né, em São Januário, e depois, 9h30 da noite, o Vasco joga pela Série Rio de la Plata aí com a equipe principal, né? O torneio amistoso lá no Uruguai, com transmissão da Star Plus. Então tem 2 jogos do Vasco amanhã, contra o Boa Vista, Campeonato Carioca, e o amistoso contra a equipe do São Lourenço. Amanhã, meu amigo, é open bar de Vasco da Gama, né? Um jogo atrás do outro para você acompanhar. Bom, vamos agora aqui escutar o João Vitor, né? Zagueiro recém-contratado aí pelo Vasco da Gama, que veio do Benfica, e ele concedeu entrevista coletiva lá no Uruguai, onde o Vasco está realizando a sua pré-temporada. Primeiro, o João Vitor fala sobre a expectativa, né, de vestir uma camisa tão pesada como a do Vasco da Gama. Realmente é um prazer vestir essa camisa tão grande no cenário nacional e mundial. A primeira impressão é muito boa. Volto para o Brasil. O Brasil é um lugar muito bem receptivo, então os jogadores me receberam muito bem. Tenho um grande amigo meu, se não um dos maiores amigos meus no futebol, que é o Lucas Piton. E em relação à comissão, uma comissão também que dá total liberdade para conversar. Se eu tenho uma dúvida, eu falo com eles e também posso falar algo que eu pode aconselhar eles também. Então, estou me sentindo muito bem, acho que vai ser um ano maravilhoso para a gente. Tenho certeza que o grupo é um grupo muito unido, que é difícil de ter no futebol. Então, você tem um grupo unido, um grupo que não é rachado, isso já conta muito. O nosso grupo é muito bom e eu tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso. Depois, João Vitor fala sobre a sua passagem pela Europa, né, que foi um pouco frustrado. O jogador bateu no futebol europeu e agora voltou. Ele explica, né, por que ele não se adaptou, por que não deu certo lá no futebol europeu. Sem dúvida, era o meu sonho jogar na Europa. Infelizmente, acabou que as coisas não aconteceram da melhor maneira possível. Cheguei machucado, fiquei de 3 a 4 meses num clube com grandes jogadores e esse tempo aí custa caro no final. Então, na Europa eu percebi que nenhum jogador se destaca tanto um do outro. Cada um é uma coisinha mínima que se destaca. Um é um pouco mais forte, outro é um pouco mais rápido, outro é um pouco mais técnico. Então, a diferença ali para você jogar é bem pouca. Então, quem entrar e dar conta do recado é difícil sair. Infelizmente, cheguei machucado, não pude ter muitas oportunidades, mas isso é página virada. Hoje estou muito feliz de ter vindo para o Vasco, conversei muito com o Alexandre Mato quando ele assumiu e foi em relação a me buscar. É um cara que passou total confiança, credibilidade para vir para o Vasco e não tem muito o que falar. O Vasco é um dos maiores clubes do mundo, do Brasil, então a oportunidade de vir e voltar a jogar para mim era enorme e eu não pensei 2 vezes em aceitar o convite.
Depois João Vitor também fala sobre as primeiras impressões ali do trabalho com o Ramon Dias e a expectativa, né, de trabalhar com o Ramon Dias e toda a comissão técnica do Gigante da Colina. Conversei sim, não muito ainda, conversei pouco com ele. Como os primeiros trabalhos eram muito físicos, então não tinha muito o que passar, era mais a gente sangrar ali para colher o fruto lá na frente. Mas é um técnico que, assim, tanto ele quanto o Emiliano, são um técnico que, como eu disse, é aberto a pergunta, aberto a tirar dúvida, aberto a aconselhar, professor, eu acho que assim não é tão bom, é melhor desse jeito, e testa e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um técnico que fez um segundo turno espetacular com o Vasco. Então, chego para somar, chego para agregar ao grupo e eu tenho certeza que ele vai me ensinar muitas coisas que ele já passou no futebol e vai ser um ano maravilhoso. E para terminar, ele fala sobre a luta por posição, afinal de contas o Vasco tá bem servido ali na zaga, né? O Vasco tem como opções o próprio João Vitor, o Maicon, o Medel, o Rojas, o Léo Pelé, o Capasso correndo um pouquinho mais por fora. Enfim, o Vasco tem algumas opções ali para a zaga e a briga promete ser boa para essa temporada. Confira o que disse o João Vitor. Sem dúvida. Cada um atingindo o seu máximo nível faz com que o outro tenha que se superar. Se 100% está sendo pouco, tem que ser 110, 120. Então isso é uma competitividade muito boa e só tem a crescer o grupo e o Vasco. Então tá aí, esse foi o João Vitor, novo reforço, né, do Vasco da Gama, zagueiro que veio do Benfica, aqui no Brasil jogou pelo Corinthians e o Vasco pagou uma boa grana, né, para trazer esse jogador. Bom, vamos falar agora aqui de Luca Orediano, né? Orediano que deve jogar amanhã contra o Boa Vista, mas já é de conhecimento público que o Orediano não deve permanecer no Vasco, né, para o restante da temporada. O Vasco quer negociar o jogador. Aliás, o Vasco até queria ficar com o jogador, mas o jogador quer ser negociado e o Vasco vai tentar negociar o atleta. Bom, surgiram duas informações de clubes interessados no Orediano. Primeiro, o Barcelona do Equador, né? O Barcelona de Guayaquil interessado no jogador. Mas acho difícil o jogador ir para o Equador, né? Se ele não se adaptou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, bom, no Equador ele vai ficar ainda mais longe da Argentina, mais longe da família. Acho que não é uma possibilidade. E também o Vélez, ex-clube, né, do Orediano, surgiu também como possibilidade de uma possível ida do jogador. Mas o presidente do Vélez negou qualquer possibilidade. O presidente do Vélez disse o seguinte, abre aspas, o Orediano não é uma possibilidade de chegar no Vélez. O salário é muito caro e o clube não tem condições de pagar o jogador. Fecha aspas para o presidente do Vélez. Então, enfim, para essa opção do Vélez, descartado, o Barcelona do Equador quer, mas acredito que não deve sair negócio. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre o Sforza, né, jogador aí do News Old Boys, que está praticamente acertado com o Vasco da Gama, mas a negociação deu uma emperradinha aí nos últimos dias. De toda forma, o presidente do News Old Boys continua dizendo, né, que a negociação está muito próxima de acontecer, que faltam poucos detalhes, né, para o negócio ser concluído. A tendência é que a situação seja definida e sacramentada aí nos próximos dias com o jogador vindo para o Vasco da Gama. Até surgiu algumas informações de que o que está travando o negócio é a liberação do dinheiro lá por parte da 777. A gente não tem a confirmação dessa informação, mas é o que andam dizendo por aí boa parte da imprensa. Enfim, a gente vai acompanhar. Tendo atualização, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, se inscreva e me siga nas redes sociais. Meu Instagram agora é JuninhoMDG. Você pode me seguir lá, JuninhoMDG. O link tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Te espero lá. Saudações vascaínas, até a próxima.